A informação deste vídeo está facilmente acessível e, no entanto, raramente é mencionada quando os média abordam o tema das alterações climáticas. A situação é muito mais grave do que é relatada mesmo pelos ambientalistas mais radicais. E mais, é irreversível. O tempo em que se podia ter feito alguma coisa já passou, há umas décadas atrás. E não serão as próximas gerações a colher o que se plantou. Vai ser a nossa. A maior parte das discussões em torno das alterações climáticas tem por base os relatórios do IPCC, o painel internacional para as alterações climáticas das Nações Unidas. As últimas previsões do IPCC para o gelo do Ártico são as seguintes. É muito provável que o Ártico fique sem gelo no verão, uma vez a cada 10 anos, para um aquecimento de 2 graus Celsius, com a frequência a decrescer para uma vez a cada 100 anos, para um aquecimento de 1,5 graus Celsius. E este é o gráfico do volume de gelo no Ártico desde que há registros de satélite. O Ártico já perdeu 3/4 do gelo desde 1979. O Ártico não irá perder o gelo uma vez a cada 100 anos. Irá perdê-lo de forma irreversível, algures na próxima década. O planeta sem gelo no Ártico é imediatamente um local muito diferente e que não é compatível com a civilização tal como a conhecemos. Uma experiência fácil de replicar em casa é colocar um copo com água e gelo e observar o que acontece à temperatura da água ao longo do tempo. Enquanto houver uma réstia de gelo, a temperatura da água mantém-se estável. A partir do momento em que o gelo desaparece, a temperatura sobe rapidamente. A explicação é simples. Apesar de à primeira vista parecer contraintuitivo, a energia necessária para derreter um cubo de gelo é a mesma que é necessária para aquecer a água de 0 até 79 graus Celsius. Quando o gelo do Ártico desaparecer, a energia que antes era usada para derreter o gelo passa a ser absorvida pelo oceano. Isso significa que o oceano vai ter mais dificuldade em voltar a congelar no inverno. Ao fim de poucos anos, após o primeiro verão sem gelo, o Ártico já não vai congelar nem no inverno, porque o oceano já acumulou demasiado calor. O aquecimento global dispara, uma vez que o gelo, sendo branco, reflete de volta para o espaço 90% da radiação solar. Mas não será o aumento da temperatura que irá impossibilitar a continuidade da civilização, tal como a conhecemos. A civilização irá sucumbir sobre o seu próprio peso, quando 2 dos principais pilares que a sustentam sofrerem os primeiros golpes significativos: disponibilidade de água potável e comida. Os registros geológicos acerca do clima mostram que o clima do hemisfério norte é radicalmente diferente quando não há gelo no Ártico. As 3 células climáticas que asseguram climas diferentes para diferentes latitudes desaparecem e dão lugar a uma única célula climática com temperatura semelhante em todo o hemisfério de norte a sul. Este não é um processo que irá ter lugar num futuro distante. O ajuste está já a decorrer e não é possível negociar prazos com a atmosfera. A corrente de jato já está completamente alterada. Esta corrente funcionava como uma barreira entre o ar dos trópicos e o ar do Ártico. Atualmente, a corrente de jato já faz o oposto. Lança massas de ar polar para o sul e ar dos trópicos para norte. O processo de equalização de temperatura está em curso e o Ártico já aqueceu 3 a 4 vezes mais do que o resto do globo. Mais de 50% do que comemos é derivado de cereais, principalmente trigo, milho e arroz. Os padrões climáticos do hemisfério norte, sem gelo no Ártico, serão erráticos e imprevisíveis, com cheias e secas frequentes, impossibilitando a plantação, crescimento e colheita nas principais áreas de cultivo do hemisfério norte. Após o primeiro falhanço significativo das colheitas, centenas de milhões de pessoas das regiões mais pobres do mundo, em África, América do Sul e Central, Médio Oriente e Ásia Central, iniciarão migrações em direção às zonas mais ricas da Europa, América do Norte e Ásia. Em simultâneo, haverá escassez de água em diversas áreas do globo devido às alterações das monções. Enquanto o mundo lida com estas centenas de milhões de refugiados que tornará a Segunda Guerra Mundial numa nota de rodapé da história, o clima desenvolve rapidamente padrões cada vez mais erráticos até ao ponto em que nem as nações mais ricas se conseguem alimentar, devido ao falhanço das colheitas serem cada vez mais significativos ano após ano.
O Ártico é uma peça-chave numa sequência de eventos que constitui um desafio existencial para a civilização e está para além das nossas capacidades de prevenir o colapso do gelo. 75% já foi perdido nos últimos 40 anos. Dos 17 mil km³ que existiam nos anos 70, o que sobra atualmente não são 4 milhões de km³. É uma camada com 50 cm de espessura. Basta que se repita um fenómeno como o grande ciclone do Ártico do verão de 2012 para desfazer a fina camada de gelo que atualmente sobra no verão. Um outro aspecto que raramente é mencionado é que a atividade industrial lança constantemente aerossóis para a atmosfera, que funcionam como um guarda-sol que reflete parte da radiação solar de volta para o espaço. Esses aerossóis estão constantemente a cair sobre a superfície terrestre e a ser repostos pela atividade industrial na atmosfera, principalmente a queima de carvão. Sem estes aerossóis na atmosfera, o planeta estaria consideravelmente mais quente do que já está. Uma quebra na atividade industrial ou os próprios esforços para a despoluição da atmosfera levarão a um aumento abrupto da temperatura, uma vez que estes aerossóis caem da atmosfera no espaço de semanas. A principal ameaça para a civilização a curto prazo não é, portanto, o aumento da temperatura, subida do nível do mar, colapso de ecossistemas ou furacões, de que tanto falam os média. É a rápida alteração dos padrões climáticos após o degelo do Ártico e o consequente falhanço de colheitas nas principais cinturas de cultivo de cereais do hemisfério norte. O IPCC baseia as suas previsões sobre o gelo do Ártico em modelos matemáticos que levam em conta apenas os processos conhecidos que operam no Ártico, daí a sua pouca fiabilidade. Ao contrário do resto do planeta, há muito pouca investigação realizada no Ártico devido às difíceis condições de trabalho. O Ártico é um sistema extremamente complexo e ainda pouco conhecido, principalmente no que respeita à dinâmica das suas águas. No entanto, há dados de satélite precisos sobre a evolução do volume de gelo, e mesmo sem compreender totalmente os processos que controlam o gelo no Ártico, este gráfico deixa pouca margem para acreditar nas previsões do IPCC. O que há a fazer? Muita coisa. O que se aproxima será quão pior quanto mais mal preparados estivermos. Fala-se muito, e pouco se faz, para reduzir as emissões de carbono, poluição, etc. Nada disto poderia, no entanto, prevenir sequer o colapso iminente do gelo do Ártico. O mar absorveu 90% do calor, só 10% está na atmosfera, e o sistema já segue com demasiada aceleração para ser travado. Existem próximo de 450 centrais nucleares espalhadas pelo mundo, grande parte próximo de mar ou rios. Nenhuma delas foi preparada para desligar automaticamente ou operar sem assistência altamente especializada. Necessitam, portanto, de técnicos altamente especializados, água e energia para manter os núcleos frios. Neste momento, a palavra esperança é a pior palavra que se pode trazer para discussões sobre esta temática. Há que aceitar o que já não se pode mudar e preparar para uma sequência de eventos, da qual já não se pode escapar.